Olá, oitavo ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Vamos continuar o nosso capítulo 14 do livro 4 de ciências do SAS. Por isso eu peço que você abra aí o seu livro digital no portal do SAS para acompanhar essa aula. A gente já começou abrindo, a unidade 4, falando sobre as estações do ano. E a gente começou esse capítulo falando sobre o nosso sistema solar, aonde a Terra está localizada, e falamos um pouco sobre quais são os astros do sistema solar, né? A gente viu que há diferenças entre planetas, estrelas, meteoros, cometas, meteoroides, meteoritos, né? Então a gente conversou sobre isso e também falamos que o nosso planeta ele está localizado no sistema solar. O sistema solar está dentro da Via Láctea. E a gente viu então um pouco sobre como se mede a distância no caso de quando a gente está falando dessas distâncias do universo que são tão gigantes, né? Então a gente viu que se mede em anos-luz. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os movimentos dos planetas ao redor do Sol. Gente, os planetas do sistema solar são divididos em planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e planetas gasosos, que são os demais, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Por isso que a gente falou que a Terra, se a gente fosse dar um endereço para ela, a gente ia falar que era a Rua dos Planetas Rochosos. Os planetas rochosos, eles são mais densos do que os planetas gasosos, porque eles são compostos basicamente por rochas, ferros e outros metais pesados. Por isso, os planetas mais densos tendem a ficar mais próximos, mais perto do Sol do que os planetas gasosos. Por isso, então, que os 4 primeiros planetas são os rochosos e os demais mais longe aí, do Sol são os planetas gasosos, tá bom? Então, quando a gente está falando dos planetas gasosos, esses mais distantes do Sol, eles são maiores, tem muita matéria gasosa, como por exemplo hidrogênio, hélio, metano, que são todos gases. O Sol, ele tem uma grande força de atração gravitacional nos planetas, e isso vai manter todos os planetas girando ao redor do Sol. Só que quando eles giram ao redor do Sol, essa trajetória é uma trajetória elíptica, oval, não é uma trajetória redondinha, ela é elíptica, né? Oval, assim, tá bom? Essa trajetória a gente chama de órbita. Então, quando o corpo celeste faz uma volta, né, essa trajetória que ele tem ao redor do Sol, a gente chama essa volta de órbita. E já esse movimento, né, quando ele está dando essa volta, a gente chama esse movimento de translação. Se lembram disso? Órbita, translação. Esse movimento de translação é influenciado por diversos fatores. A massa do planeta, o diâmetro, qual é a sua distância do Sol. A Terra, ela leva aproximadamente 365 dias e 6 horas para completar essa volta no Sol. Sim, gente, temos aí 6 horas. E é por isso que de 4 em 4 anos soma 6, 6, 6, 6 dá 24 horas. Então, de 4 em 4 anos, a gente tem o que a gente chama de ano bissexto, que daí, em fevereiro, a gente vai ter um dia a mais. É o ano que vai ter 366 dias para compensar essas 6 horas de cada volta no Sol, tá bom? Outro movimento que a Terra faz é o movimento de rotação. Um movimento de rotação é o que faz o ciclo diário que a gente tem, né? Que é comum nos outros planetas também do Sistema Solar. É o que vai dar pra gente os dias e as noites. É então o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, né? Então, quando ela gira ao redor de si, então eu peguei um limão, gente, que era o que eu tinha aqui em casa, para mostrar para vocês. Então, se aqui eu tenho o Sol, que eu peguei uma lanterninha, tá acesa, e ela está fazendo esse movimento aqui, eu não consigo dar a volta, né, gente? Mas ela tá aqui, ó, ao redor, a gente chama de translação. Se ela está fazendo este movimento aqui,
a gente vai chamar de rotação. E por que daí tem dia e noite? Porque olha só, a gente põe aqui o Sol no nosso planeta, vamos pôr bem perto para vocês verem, ó, que está iluminado um lado e o outro lado não está iluminado. É lógico que tem a iluminação aqui do exterior, mas imagina no universo, que só tem essa estrela, né, que a gente viu no nosso sistema solar. Então aqui está dia e do outro lado do nosso planeta está noite. Com esse movimento de rodar ao redor do próprio eixo, a gente vai chamar então esse movimento de rotação. E quanto tempo demora para a Terra dar essa volta em torno do seu próprio eixo? 24 horas, tá bom? Essa rotação vai ocorrer sempre no sentido anti-horário. Então, você pegar o relógio, né, ele vai assim? Não, então é ao contrário, né? Então, pega o relógio, vai como se o relógio estivesse indo ao contrário, tá bom? Então, sempre ao contrário. Então, de oeste para leste. E por que isso é importante, gente? Porque a temperatura do nosso planeta não varia muito. Senão ia ter um lado da Terra que ia ser muito quente, outro lado da Terra que ia ser congelado. E se ela está girando, então isso vai conseguir fazer com que a temperatura da Terra, a evaporação de água no planeta seja mais ou menos constante, o que vai proporcionar um ambiente aí adequado para a vida. Mas vamos conhecer um pouquinho sobre os outros planetas também. Então, vire aí a página, né? Na página 8 e 9, a gente tem um infográfico muito bonito. O Sol está representado bem ali no cantinho, porque não coube ele inteiro. Os planetas, eles tentaram representar nas suas proporções reais. A gente pode ver, gente, que a Terra é bem pequenininha perto de outros planetas. As distâncias não estão corretas, tá, gente? A gente não vai ter aqui o Sol e os planetas todos enfileiradinhos, tudo mais ou menos na mesma distância. Isso não. O que o livro quer nos mostrar é para a gente ter uma noção do tamanho, a proporção de tamanho do nosso planeta comparando com o tamanho do Sol, comparando com os outros planetas. Então, isso é para a gente ter um nível de comparação, tá bom? Então, o Sol, ele é uma estrela, né? Formada por um conjunto de gases. Ele tem cerca de 1,4 milhão de quilômetros de diâmetro, gente. Ele é a fonte de energia que a gente tem no nosso sistema solar. É ele que mantém os seus planetas em órbita, porque ele faz a atração gravitacional, como a gente falou. E é ele que garante a sobrevivência aqui no nosso planeta Terra, porque ele mantém aqui a temperatura e é ele que fornece a luz para que as plantas façam a fotossíntese e comecem a produzir energia. Logo em seguida do Sol, o primeiro planeta, o mais próximo que a gente tem aí do Sol, se chama Mercúrio. Ele recebeu esse nome porque ele é o planeta que gira mais rápido em torno do Sol. É uma referência ao deus mitológico de Mercúrio, porque ele é conhecido pela sua velocidade. Gente, a superfície é pousável, já deu para pousar várias sondas, né? Vários foguetes foram até lá. Esse planeta, ele não tem luas e a composição é rochosa. Ele leva 88 dias terrestres para completar uma volta ao redor do Sol. A gente tem que sempre comparar com a Terra, que é o nosso referencial, né? Então, em 88 dias ele já deu uma volta inteira ao redor do Sol. Logo depois de Mercúrio, a gente tem Vênus, segundo planeta do Sistema Solar, também não tem luas, e a órbita ao redor do Sol dura 225 dias terrestres. A rotação é diferente. Se alguém morasse em Vênus, ia ver o Sol nascer no oeste e se pôr no leste, diferente, né? Vênus tem uma temperatura que chega a ser mais quente do que Mercúrio, porque a atmosfera de Vênus ela é muito espessa. Vênus também é conhecido como estrela da manhã, ou estrela d'alva, ou estrela da tarde, que é a Vésper, porque ele é visto no céu ao amanhecer e ao entardecer. Aquela primeira estrela bem brilhante, a gente pensa que é estrela, né? Mas não, na verdade é Vênus, um planeta. O terceiro planeta, então, é a Terra, onde a gente vive, né? Ela possui uma lua, que a gente conhece por lua mesmo, né? A distância em relação do Sol, a atmosfera, a sua composição, tudo, gente, propiciou a vida. A presença de água líquida aqui propiciou a vida. São os aspectos mais importantes que a gente tem para que haja vida aqui no nosso planeta. Depois da Terra, a gente tem Marte, né, menor do que a Terra aí.
E Marte é chamado de planeta vermelho, porque na superfície dele tem bastante óxido de ferro e a gente sabe que quando o ferro oxida fica essa superfície meio amarronzada, avermelhada, né? E Marte tem 2 luas, gente. Ele demora 687 dias terrestres para dar a volta ao redor do Sol, tá bom? Ele é muito frio e seco. Já tem algumas missões que chegaram até lá e detectaram água congelada, mas não em grande quantidade. Depois de Marte, a gente tem Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, o quinto a partir do Sol. Daí já começam os planetas gasosos, né? Para ele dar o ano de Júpiter, para ele dar uma volta ao redor de si mesmo, uma volta ao redor do Sol, perdão, corresponde a 11,86 anos terrestres. Gente, imagina, para ele dar uma volta, a gente já deu 11, quase 12 voltas ao redor do Sol. Ele tem 67 luas. Gente, imagina um planeta com 67 luas. Ele é o planeta que tem o maior número de luas do sistema solar. E as mais conhecidas foram descobertas por Galileu em 1610, quando ele estava observando o céu com telescópio. O próximo planeta é Saturno, conhecido pelos seus anéis, não é? Ele é o 6º planeta do sistema solar, o 2º maior. Os seus anéis que giram ao seu redor são formados por gelo, poeira, rochas, né? E ele possui 62 luas e a sua volta ao redor do Sol equivale a 29 anos terrestres. Gente, teve uma sonda que foi lançada, enviada para trazer informações de Saturno pela NASA, mas em 2004 a NASA decidiu aí encerrar a missão por conta de falta de combustível, concluiu a missão, né? Esse foi o último voo dessa sonda. E daí eles concluíram a missão. E daí o que acontece com a sonda? Ela mergulhou na atmosfera do planeta e daí se desfez por ser um planeta gasoso aí, tá bom? E se desintegrou. O próximo planeta, Urano, então, é o 7º planeta a partir do Sol. Pode ser visto como uma grande estrela azul esverdeada e os ventos ultrapassam 1000 km por hora, gente. É realmente, assim, muito vento. Lembra que é um planeta gasoso, tá bom? Ele tem 27 luas e para dar a volta ao redor do Sol, 84 anos terrestres. E o último aí, Netuno, o 8º planeta do nosso sistema solar, parece ser formado por um único oceano, porque é uma bola azulada, tá? Um ano de Netuno são 165 anos terrestres, tá? Na atmosfera são encontrados os ventos mais fortes do sistema solar que a gente conhece, são centenas de quilômetros. A sonda que conseguiu fotografar Netuno fotografou as tempestades bem parecidas com tempestades de vento encontrada em Júpiter também, tá? E algumas nuvens na atmosfera se movimentavam a cerca de 2.000 km por hora. Gente, os planetas são realmente bem diversos e muito diferentes da Terra. Então, realmente, né, só aqui na Terra que dá para ter vida como a gente conhece hoje. Pessoal, eu peço que vocês virem aí na página 10 e façam os exercícios do Agora é com você, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau!